Pessoal. Hoje, no curso de Peculiaridades Diagnósticas de Solos Amazônicos, eu, Davidson Medrado, engenheiro agrônomo florestal, vou falar um pouco para vocês sobre noções gerais para análise de solo. Então, qual é o objetivo dessa nossa apresentação hoje? É te passar informações suficientes para que você consiga compreender a importância de uma boa análise de solo, a importância da realização de uma análise de solo e como proceder na seleção do laboratório, na hora de você comparar uma análise e outra, entender quais elementos são necessários para uma boa análise de solo, uma boa interpretação. Bom, qual é a importância da análise de solo? Na agricultura brasileira, existe um mito de que não é necessário se fazer análise de solo. É muito comum a gente encontrar por aí muitos produtores rurais que não são adeptos da realização de amostragem e análise de solo regularmente. Então a gente encontra uma certa resistência, uma certa dificuldade no setor agrícola com relação a isso. Mas esse panorama vem mudando com a tecnologia, com o avanço das informações, com a tecnificação e a difusão de informações e o quanto isso é importante. A análise de solo é uma das bases do planejamento de atividades agrícolas ou ambientais. Por quê? Você entende que o solo é a base de tudo, seja de sustentação física, seja de sustentação alimentar. Ele é a origem dessas duas condições. Se você vai desenvolver um plantio agrícola, você precisa conhecer o solo onde você vai trabalhar. Vamos trazer um exemplo. Se você vai construir uma casa, por onde que você começa? Pela fundação. Você precisa entender qual tipo de fundação você vai fazer. Vai ser uma estaca? Vai ser um baldrame? Qual o modelo de fundação? Tudo isso depende da tua análise inicial. Você não pode construir a casa se você não conseguir entender qual é a sustentação, a base de sustentação daquela área. É a mesma coisa para a análise de solo. Outra importância essencial é o conhecimento do que você tem para trabalhar, do recurso solo. O que você tem naquele recurso? Qual é o nível de nutriente? Qual é a quantidade de contaminante? Qual é a condição de qualidade atual daquele solo? Há um equilíbrio entre os nutrientes? Os contaminantes estão em concentrações consideradas naturais? São em concentrações adequadas? Imagina que você arrenda uma área e você não conhece a condição daquele solo. E aí, depois de 2, 3 anos que você está trabalhando, que você já fez investimentos, que você já implantou o seu empreendimento, você descobre que aquela área está poluída por um metal. Vamos pensar, cádmio, chumbo. Olha o prejuízo que você teve de 2, 3 anos de investimento por não ter exigido uma análise inicial para conhecer aquela área. Além disso, conhecer o recurso solo, o que você tem para usar no solo, isso te dá subsídio para a racionalização de outros recursos. Ou escolher melhores técnicas, melhor manejo para aquela área. O uso de fertilizante na agricultura e de outros condicionantes de solo é uma prática extremamente comum hoje em dia na agricultura. No entanto, fertilizante é um recurso caro, é uma commodity que depende da variação do dólar. Normalmente eles são importados. Então, você racionalizar o uso, a necessidade desse recurso é extremamente importante para a saúde financeira do teu empreendimento. E aí eu considero a análise de solo como um investimento de valor futuro. Por quê? Vamos voltar naquela situação. Você vai vender a terra, você vai repassar a terra, você vai começar um novo empreendimento. Se você tem um histórico de monitoramento da fertilidade, da qualidade do solo, você tem como fazer uma análise muito mais precisa e aprofundada do que foi feito naquela área. Que tipo de investimentos foi feito naquela área? Já foi aplicado muito nitrogênio? Já foi aplicado muito fósforo? Qual é o problema atual?
Eu preciso adicionar mais fósforo, eu preciso disponibilizar o fósforo que já existe naquela área. Isso é um investimento de valor futuro. Quando você compara o custo de uma amostragem, de uma análise de solo, mesmo que a tua área seja imensa, o valor é irrisório perto de todos os outros investimentos que você vai fazer. E isso é importante se ter em mente. Daí, você precisa selecionar quais parâmetros eu vou avaliar. O que é interessante que eu avalie? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de 3 objetivos diferentes. Eu quero fazer, minha intenção é avaliar a qualidade do solo. Eu quero saber quanto de metal tem naquele solo, quanto de, possivelmente, de mercúrio tem naquele solo. Então eu preciso identificar quais parâmetros eu vou utilizar. Dentre eles a gente tem a especiação, que é a identificação de quais espécies daquele elemento estão disponíveis naquela área. A gente tem mobilidade, a gente pode fazer uma avaliação da concentração total ou disponível, que está prontamente disponível para a planta, de um determinado metal, de uma determinada substância inorgânica. A existência de contaminantes adjuntos, geralmente em função do uso de herbicidas ou pesticidas, produtos da degradação desses elementos orgânicos. Então, e aí, para isso, você tem um conjunto de análises necessárias, uma estrutura de amostragem diferente de quando você precisa fazer uma caracterização do solo. Você tem cuidados diferentes, você tem procedimentos diferentes. Daí, quando você quer fazer uma caracterização do solo, fertilidade, você vai levar em consideração pH, capacidade de troca de cátions, matéria orgânica do solo, textura, qual é a condição dos micro-organismos daquele solo, mineralogia, nível de nutrientes e condição das raízes e porosidade. Note que esses dois são objetivos complementares, porém diferentes, que colocam os laboratórios em condições diferentes. Daí você pode também ter interesse de saber qual é a avaliação de risco daquela área. Uma área que tem iminência de poluição, é interessante que você desenvolva uma avaliação de risco. E aí você vai avaliar se aquele poluente ele está influenciando na qualidade da vegetação, se ele tem toxicidade para animais, se ele altera os micro-organismos do solo e se aquela concentração ela atinge os seres humanos. Então essa é uma avaliação bem mais complexa, bem mais robusta e com um outro enfoque, que nesse momento vai ficar de lado, por isso que ela está com o fundo avermelhado. Nós vamos focar na análise de solo somente. Tá bom. Você definiu o objetivo. Eu quero fazer uma análise de qualidade do solo, mas você precisa saber quais protocolos você quer utilizar. Quais são os protocolos recomendados? Isso depende principalmente do teu objetivo. Eu quero fazer uma análise para conhecer a área, quero fazer uma avaliação por curiosidade minha, para fazer um memorial. Se você não estiver tendo uma legislação específica que exija uma metodologia específica, você é livre para escolher, para utilizar a metodologia que quiser. Recomenda-se utilizar metodologias já amplamente divulgadas, que são já estabelecidas, que já têm um padrão de qualidade estabelecido mundialmente. E aí, quando a gente fala de qualidade, duas metodologias que vêm em mente claramente é a ISO, né, para caracterização química do solo, a ISO 13080.10, e as metodologias da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, mais conhecida como IUSEPA, aqui no Brasil, ou EPA. E aí, essas duas instituições elas têm um guia de protocolos, um compêndio de protocolos de diversas análises que você pode acessar e verificar quais são os procedimentos, quais são as necessidades, quais são os objetivos, o escopo de cada uma dessas metodologias. Quando a gente fala de caracterização do solo, principalmente no que tange a fertilidade do solo, nós temos dois principais grupos de métodos no Brasil, que são
os métodos da Embrapa Solos, publicados no Manual de Método de Análise do Solo, e os métodos do Instituto Agronômico de Campinas, IAC, que também estão publicados em um livro. Entre esses protocolos, há pequenas diferenças metodológicas, às vezes um reagente diferente, um ácido diferente, um princípio diferente de uma análise, e que você precisa levar em consideração na hora de fazer a tua seleção. Por exemplo, dentro do SW846 da IUSEPA, nós temos 3 protocolos para extração de metais do solo. Um que utiliza apenas o ácido nítrico, um que utiliza a combinação de ácido nítrico e ácido clorídrico, e um outro que utiliza ácido fluorídrico. E daí qual é a diferença deles três? Capacidade de extração. O método que utiliza ácido fluorídrico, o 3052, ele vai te dar a concentração total dos metalóides naquele solo. Porque ele vai dissolver todo o material mineral presente naquela amostra. É interessante? Dependendo do teu objetivo. Se o teu objetivo for compreender o que está disponível para a planta, prontamente disponível para a planta, essa metodologia não é interessante, porque ela vai te dar valores superestimados para o teu objetivo. Daí você precisa escolher uma outra metodologia que tenha um nível de extração adequado para responder os seus questionamentos. E isso é muito importante que você conheça, que você entenda qual metodologia quer usar, qual pergunta você quer responder com a tua análise de solo. E aí você vai para o segundo passo. Você já sabe qual é o objetivo do teu trabalho, você já sabe qual é a pergunta que você quer fazer, você já sabe qual é a metodologia que você quer utilizar. Aí você vai selecionar um laboratório. E aí pode ser um pouquinho complicado, porque nem todos os laboratórios utilizam todas as metodologias. Então você tem metodologia que você não vai encontrar facilmente. Por exemplo, essa EPA 3052, ela não é tão comum em laboratórios comerciais. Então pode ser um pouquinho difícil de você encontrar. Ela é muito mais comum em laboratórios de pesquisa, dentro de universidades principalmente, onde você vai encontrar. Então é importante que o laboratório ele utilize protocolos que equivalam, tenham equivalência ao objetivo da tua análise. Então, independente se é IUSEPA, ISO, Embrapa, IAC ou outro protocolo que você encontre para análise de outra matriz ou até mesmo de solo. Então, o primeiro passo é isso, encontrar um laboratório que realize essa análise com esse protocolo que te responde. Segundo, é importante que o laboratório participe de um ensaio de proficiência ou que ele tenha métodos para avaliar a qualidade daquela análise dele internamente. E o que é o ensaio de proficiência? Para análises de fertilidade do solo, para caracterização do solo, é muito comum no Brasil você ter 2 selos principais. 2 métodos, 2 selos principais. O PAQLF, que é organizado pela Embrapa Solos, e o selo do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. E aí o que é isso? Eu tenho um laboratório e eu decido que eu vou utilizar as metodologias da Embrapa Solos e eu faço aquelas análises. Mas para comprovar que eu estou fazendo as análises de forma correta e estou entregando resultados coerentes para o meu cliente, eu preciso participar desse programa de proficiência. E aí o que acontece? Eu entro em contato com a Embrapa Solos, eles me mandam um pacote de amostras sem característica nenhuma, como se fosse um cliente normal, para que eu faça análise. Essas amostras são amostras certificadas pela Embrapa Solos, então as mesmas amostras rodam o Brasil inteiro para diferentes laboratórios e no final se compara esses valores obtidos nos laboratórios Brasil afora e os valores certificados daquela amostra. E aí você precisa atingir um nível de coerência no teu resultado com o resultado daquela amostra certificada. Isso garante com que o meu laboratório
que meu laboratório está te entregando qualidade na análise, que eu faço a metodologia correta, que eu consigo extrair, de fato, aquelas concentrações que eu estou avaliando. Isso é super importante. Você vai encontrar diversos laboratórios que já participam de ensaio de proficiência. E isso é fundamental para que o laboratório te passe o mínimo de confiança nos resultados. Daí a gente pode avançar um nível a mais na questão de qualidade do laboratório. É saber se ele tem a acreditação da NBR ISO IEC 17025, a última versão de 2017. O que é esse selo de acreditação da NBR? Então, é uma norma internacional de organização do laboratório, qualidade, avaliação, metodologia. Mas assim, quando o laboratório tem esse selo de acreditação, significa que os procedimentos que ele adota estão dentro de um padrão de qualidade internacional, que pode ser comparado à ISO 9001. E isso te traz mais confiança ainda, porque são uma série de critérios técnicos avaliados por consultores e avaliadores do Inmetro, e que no final das contas eles dizem se aquele laboratório consegue entregar resultados com qualidade, confiáveis ou não. É necessário que todo laboratório tenha a ISO 17025, a NBR 17025? É o ideal. Nem todos têm. Pelo custo, pelo processo, pelas técnicas necessárias, uma série de fatores. Então, em alguns casos, você pode não encontrar laboratórios nacionais que tenham essa acreditação. Eu vou falar um pouquinho mais dela lá na frente. E aí você chega numa próxima etapa, custo e logística. Eu ouvi recentemente uma frase que dizia: custo e qualidade não cabem no mesmo saco. E isso quer dizer o quê? Quanto maior o nível de rigor do laboratório que você procura, maior vai ser o custo desse procedimento, da análise, da coleta, da amostragem, do envio, tudo isso. Logística. Por que a logística é importante? A logística representa uma grande fatia do custo na hora de fazer um levantamento de qualidade ou de fertilidade do solo. Porque você tem que pensar na amostragem do solo, no acondicionamento dessas amostras, no despacho dessas amostras para o laboratório e em toda essa movimentação. Nós temos um déficit na região norte de laboratórios. No Brasil, a maioria dos laboratórios se concentra na região sul e sudeste, estendendo um pouco para centro-oeste. Mas, então, nós temos que trabalhar sempre com essa logística apertada. Coleta material, acondiciona da forma correta e envia para o laboratório. Para alguns tipos de análises, é exigido para garantir a qualidade 24 horas entre a coleta e a entrada no laboratório. E para muitos casos, principalmente na região amazônica, a gente tem essa dificuldade. Como que eu vou entregar a amostra 24 horas para um laboratório em São Paulo? É praticamente impossível. Então, esse cálculo da logística, de metodologia e do laboratório precisa entrar na conta na hora da seleção do laboratório. E isso você discute com o corpo técnico, com quem estiver planejando o processo de avaliação. Um documento importante na hora de selecionar o laboratório, justamente para ratificar o que eu falei no slide anterior, é encontrar o escopo de acreditação. Ok, eu escolhi um laboratório que tem acreditação do Inmetro. E agora eu quero saber qual é o método que ele trabalha, qual é o método que ele recebeu a acreditação pelo Inmetro. Então, o escopo de acreditação ele tem que estar disponível no site do laboratório, é obrigatório que ele esteja disponível no site do laboratório, mas você também pode encontrar diretamente no site do Inmetro, na seção de pesquisa. E aí, ele vai te indicar qual é o ensaio que ele quer fazer e qual a metodologia que ele vai utilizar. E aí, a partir desse documento, você tem certeza
se esse laboratório atende a sua demanda ou não. E aí é importante ressaltar que a acreditação do Inmetro, de acordo com a NBR ISO IEC 17025, ela não estipula a metodologia que o laboratório vai utilizar. Quem estipula isso é o próprio laboratório. A acreditação do Inmetro vem para dizer que o conjunto de processos do laboratório funcionam de forma organizada e com qualidade. Eles entregam os resultados com qualidade. Quem vai dizer que aquela metodologia está funcionando perfeitamente é o ensaio de proficiência, que está dentro das exigências dessa norma. Mas quem indica qual método vai utilizar é o laboratório quando solicita acreditação Unimetro. E aí, qual é a diferença das certificações de qualidade? O que é um laboratório que tem ensaio de proficiência e o que é um laboratório que tem acreditação? Automaticamente, um laboratório que tem acreditação da NBR ISO IEC 17025, ele tem ensaio de proficiência, provavelmente. Se ele não tem ensaio de proficiência, ele tem uma série de outras formas de avaliar a qualidade da análise dele, seja por metodologia de prova em branco, metodologia de adição e recuperação, seja por calibração certificada dos seus equipamentos, uma série de outras exigências. O laboratório que só tem ensaio de proficiência, ele tem esse monitoramento do desempenho comparado com outros laboratórios a partir de uma amostra certificada. Então, isso já te traz uma garantia de que o laboratório desenvolve aquela metodologia vendida, que ele oferece para você, de forma adequada. E aí, ele também precisa ter esse monitoramento da validade dos resultados internamente, não só comparando com amostras certificadas ou com amostras de outros laboratórios, mas ele também precisa verificar isso internamente. Então, para isso, ele vai fazer testes com prova em branco, com adição e recuperação, uma série de outras técnicas. E esse ensaio de proficiência são requisitos básicos do processo de acreditação, que vai te avaliar o complexo, o todo do processo. O recebimento das amostras é feito de forma adequada? As amostras são identificadas a ponto de você não saber de onde elas vêm? A pessoa que vai fazer a análise lá na frente, ela não pode saber de onde é aquela amostra, para que você não tenha conflito de influência, você não tenha nada que possa atrapalhar a qualidade da análise. Elas são identificadas de forma adequada a ponto de que, a partir do momento que ela entra no laboratório, alguém no início ou no final do processo saiba corresponder qual resultado é de qual lugar. Os funcionários trabalham de forma adequada, eles têm treinamento, eles manuseiam o equipamento da forma adequada. São esse tipo de informações que a acreditação do Inmetro vai te garantir. Então, os laboratórios que têm essa acreditação IBR 17025, eles já têm, de modo geral, eles já estão dentro da ISO 9021. Não que eles tenham a certificação ISO 9021, mas eles já caminham para esse processo, porque as exigências são bem semelhantes. A ISO 9001 ela é o processo gerencial de um todo. A ISO 17025 ela é específica para laboratório de ensaio de calibração. Daí, ok, selecionou o laboratório, desenvolveu a metodologia de amostragem, enviou as amostras. Tá, mas a tua análise, você tem duas opções, normalmente. Ou você pede para que o laboratório mesmo faça a interpretação dos resultados, ou você vai contratar consultores técnicos, ou você mesmo vai fazer a interpretação dessas análises. E é importante você conhecer as bases de interpretação. É importante você estipular qual é a tua base de interpretação. Por exemplo, no caso de trabalhar com concentração de metais e metalóides no solo, no Brasil, se for para fins ambientais, você vai utilizar a resolução número 420 de 2009 do CONAMA.
que traz no seu anexo 2 uma lista de valores orientadores preliminares. Então, essa é a tua base de interpretação. É a partir dali que você vai comparar os teus resultados para avaliar e dizer o que é alto, o que é baixo, o que alterou, o que não alterou. Quando a gente vem para a caracterização do solo, no tópico de fertilidade, a gente tem duas referências principais. Vamos falar do estado do Pará. Duas referências principais. A recomendação de adubação e calagem para o estado do Pará, que é um livro da Embrapa Amazônia Oriental, que tem várias culturas agrícolas, tem parâmetros básicos do solo do estado do Pará, que te dão uma base. Então já é um material publicado, consolidado e muito utilizado no estado. Também, em parceria com isso, e no Brasil, é muito comum utilizar, onde não se tem valores locais específicos, você utilizar a recomendação para usos corretivos e fertilizantes de Minas Gerais. Num dos capítulos desse livro, ele traz condições gerais para o solo. O que seria o adequado para diversos solos? Então, as faixas de avaliação são um pouco mais detalhadas em alguns parâmetros, o que te permite extrapolar essa informação de Minas Gerais para outras regiões do Brasil. Mas, claro, sempre que houver disponibilidade de informações locais, regionais, utilize ela, dê preferência para elas. Elas vão ser muito mais reais e vão se aproximar muito mais dos seus objetivos. Por que conhecer as bases de interpretação é importante? Porque na hora que você compra uma análise do estado de São Paulo, que vai ser realizada no laboratório de São Paulo, a tendência é que ele utilize uma base de interpretação para o estado de São Paulo, teoricamente. Então você precisa estar atento para saber se essa base que o laboratório vai te oferecer, ela atende às suas demandas. Então, antes de selecionar o laboratório, antes de optar pela análise com a interpretação, você precisa deixar muito claro qual é a base de interpretação que você quer usar. E aí, ok, a tua análise foi realizada e você recebe o teu laudo analítico. E aí, laudo analítico é uma coisa muito peculiar de cada laboratório, cada um deles envia de uma maneira, no layout, e uma forma de te identificar. Aqui eu tenho dois exemplos de laudos analíticos. Um dos laboratórios de Minas Gerais e um outro do Tocantins. Então, basicamente, eles vão ter identificação do cliente, saber quem foi que selecionou, quem foi que fez o pedido de amostra, a localização. Alguns pedem o tipo de área, qual é o objetivo, data de coleta, esse tipo de informação identifica. Daí, ele pode vir com a clarificação dentro do laboratório. A partir do momento que ele chegou no laboratório, qual foi a identificação que ele recebeu, essa amostra recebeu. Tem que vir no laudo. Se esse laboratório é certificado, seja por ensaio de proficiência, seja por acreditação em metro, ele precisa ter o selo dessa certificação que ele recebe, como a gente tem nesse laudo aqui verdinho, com o selo do PAQLF. Daí você tem os resultados, e aí nos resultados você tem diversas formas de enxergar eles. No laudo, a análise foi realizada simples e pura, sem interpretação. Então você tem os resultados analíticos informando o parâmetro, a determinação que você usou, a metodologia que você utilizou, a unidade, extremamente importante, e o resultado da análise em si. A partir desses dados, o profissional que for interpretar essa análise vai pegar esses valores, essas unidades. Às vezes você precisa converter unidades, às vezes a unidade da análise é diferente da unidade da interpretação, então você precisa ter essa atenção para poder fazer a interpretação. No entanto, há outros laboratórios que já vendem a análise com a interpretação, como esse laudo branco. E ela é bem didática, ela é bem visual, ela fica muito fácil de entender. Isso é super interessante para quando você tem alguma análise que precisa ser repassada para o produtor, para a comunidade, para que a pessoa consiga
olhar, uma pessoa não técnica consiga olhar e enxergar esse resultado. Aqui eu tenho um exemplo de uma análise de qualidade do solo, de um outro laboratório, com acreditação NBR ISO IEC 17025. Então a gente tem um laudo que mostra o resultado da análise. Logo depois a gente tem alguns ensaios de qualidade, como prova em branco, como adição e recuperação de elementos. E aí nós temos um critério muito maior dentro desse laudo. Nós temos o parâmetro que foi avaliado, né, a substância inorgânica, nós temos o cadastro dela, o número de identificação dessa substância, a unidade, o limite, a faixa do limite de quantificação dessa análise. Quando você tem algumas análises mais sensíveis, como principalmente de metais, é extremamente importante que o laboratório te dê um limite de quantificação, que ele te diga a partir de quanto de concentração aquela metodologia consegue quantificar com precisão. Então, a partir desse valor, você consegue considerar os resultados. Daí você tem resultado analítico, incerteza e data do ensaio. Então, informação bem detalhada, sem interpretação. Então, nesse caso, você precisa desse laudo analítico, o profissional vai ler esse laudo analítico, interpretar ele de acordo com as bases de referências previamente definidas e te entregar uma interpretação desse laudo. O que ele quer dizer na prática? A área tem valores de metais e metalóides abaixo do VRQ? Tem valores acima do valor de investigação? É uma área poluída? É uma área contaminada? Tem risco à saúde humana? Não tem. Esse tipo de informação precisa vir no teu laudo de interpretação. Bom, o que eu tinha para falar para vocês sobre análise de solo era isso. Eu acho que essas noções elas são extremamente importantes para que você tenha uma discussão com o corpo técnico, quando você não faz parte do corpo técnico em si daquela análise. Para entender os objetivos, para saber como selecionar a metodologia, onde procurar. E pensando nisso, todos os métodos que foram citados nessa apresentação, eu coloquei o link para vocês aqui nesse material de suporte. E os que não têm o link para acessar online, eu coloquei a referência deles para vocês consultarem. Então, mais uma vez, obrigado. Meu e-mail para feedback, contatos, dúvidas é davidsonmedrado@gmail.com. E essa foi minha apresentação sobre noções gerais de análise de solo.